Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Salvador, dia de Point. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Verdade que hoje não ia ser o dia de eu pregar, mas o irmão que ia pregar hoje pediu para trocar. Eu falei, não, a gente troca de boa e tal. E é minha vez, irmão, você vai ter que me ouvir de novo. 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai ler todo o capítulo. Ô Eric, se puder botar na versão NTLH, por favor. Valeu, meu amigo. Se achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga misericórdia. Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Certo dia, Davi se perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Estou às ordens, respondeu ele. O rei perguntou: existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Aonde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o seu rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão toda a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Meu Deus, esse gostava de fazer menino mesmo. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Aleluia. Você pode sentar dando glória a Deus? Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com você aqui essa noite. Quantos aqui já ouviram a história de Mefibosete? Já tinham ouvido outrora a história de Mefibosete ou conhece a história de Mefibosete? Quantos? Poucos. E o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que a história de Mefibosete tem a ver com a nossa história? O que a vida dele tem a ver com a nossa vida? É verdade que a história dele, ela é um reflexo de quem nós éramos. Ela é o espelho da nossa vida com Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje se chama A Graça que Procura os Esquecidos. Quando Davi estava no seu palácio, a gente leu isso,
Ele fez uma pergunta: olha, existe alguém da casa de Saul para que eu haja de bondade para com ele? Por que Davi se indagou dessa forma? Alguns tempos atrás ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E sabe, irmão, eu quero que você preste atenção em cada nome, em cada detalhe dessa história, porque ela no final vai revelar algo muito poderoso. Davi e Jonatas, eles eram muito amigos, muito amigo mesmo. E aí eles fazem uma aliança. Vamos ler. Está lá no capítulo. Deixa eu só olhar, achar aqui. É 1 Samuel. Obrigado, Vitor. 1 Samuel 20. Se eu não estiver enganado, é o versículo 13 e o 14. Projeta pra gente, por favor. Versículo 13 de 1 Samuel 20. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra... Pode voltar no 10, por favor? Vamos ler a partir do 10. Então Davi perguntou: e se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas a meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate, se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Pode 14. Agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas, se eu morrer, pode passar o 15, trate sempre a minha família com bondade, e quando o Senhor destruir completamente todos os seus inimigos. Aqui eles fazem uma aliança, eles fazem um pacto, um trato, Davi e Jonatas. E aí, Jonatas fala: olha, se eu morrer, que você trate a minha família com bondade, que você cuide da minha família, que você cuide da minha família, que você faça um ato bondoso. E aí, irmãos, alguns capítulos depois de 1 Samuel, no capítulo 31, para ser mais exato, Jonatas está na guerra. Ele, os soldados, seu pai Saul, os seus irmãos, e a tragédia acontece. Saul morre, Abinadab morre, Jonatas também morre. A família real, todas morreram. A casa de Saul foi exterminada. Sobrou apenas uma criança de 5 anos de idade aproximadamente, chamada Mefibosete. Repita comigo, Mefibosete. Oh, isso é um nome muito bonito para você botar no seu filho. E aí, o que acontece? No capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4, vai narrar um pedaço do que acontece com Mefibosete. Versículo 4 de 2 Samuel, capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou a Jezreel, e a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou ele cair e ele ficou aleijado. O que aconteceu? Saul morreu, Jonatas morreu. A notícia chega para o povo: olha, o rei morreu,
o seu filho Jonatas também morreu. Mefibosete era filho de Jonatas. A babá do menino, ela pensou, puxa, se a família real toda morreu e sobrou apenas o menino, a gente precisa fugir daqui. Porque era comum naquela época que quando trocasse a dinastia ou trocasse a família real, o rei que assumia, ele exterminava quem sobrava da antiga família. Então, o que ela pensou? Puxa, se alguém descobrir que esse menino está aqui e que ele é neto do rei, futuro príncipe, né? Porque até final de contas todo mundo morreu, vão matar ele. É uma criança de 5 anos. Na pressa, ela pega o menino no colo, sai correndo, só que alguma coisa acontece. Eu não sei se ela tropeça, se o menino escorrega, eu não sei. O menino cai do colo dela e ele fica aleijado. Só que ela junta o menino e ainda vai embora para uma cidade chamada Lodebar. Repita comigo, Lodebar. E aí, Jonatas morre. O menino vai para morar em Lodebar. O capítulo 1 de 2 Samuel já começa Davi em luto. Por quê? O povo perdeu a batalha, o rei morreu e o seu melhor amigo, Jonatas, havia morrido. No versículo 11, 12, de 2 Samuel, do capítulo 1, vai dizer, então Davi rasgou as suas próprias vestes, e os homens que estavam com eles fizeram o mesmo. Eles lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por Jonatas, o seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos. Isso é uma tragédia. E Davi está lá em luto. Só que eu não sei quanto tempo depois, não sei se foi muito tempo ou pouco tempo. Eu acredito que foi muito tempo, porque esse momento da tragédia, quando acontece, a gente viu que Mefibosete tinha 5 anos de idade. E quando ele volta para o palácio do rei, que o rei manda chamar ele já tinha até filho. Então eu acredito que se passou muito tempo. Se passou muito tempo e Davi está lá no seu palácio. Anos depois, Davi está no seu palácio. E aí, ele se faz uma pergunta. Ele lembra do voto que ele tinha feito com quem? Jonatas. Guarde esse nome, Jonatas, filho de Saul. Seu melhor amigo. E ele lembra. Ele pensou, puxa, eu fiz uma aliança. Eu fiz um pacto com Jonatas. E aí, o rei, no seu trono, ele faz uma pergunta. Tem alguém, isso já é um capítulo 9 de 2 Samuel, tem alguém ainda vivo da casa de Saul? Só que ele continua, para que eu possa fazer bondade, fazer alguma coisa boa para essa pessoa. Porque eu fico imaginando, se ele fala, não, tem alguém da casa de Saul ainda? Talvez capaz de ninguém nem falar nada. Fala assim, não, o rei agora quer acabar com todo mundo da família de Saul. E aí ele falou, olha, eu quero fazer bondade. O rei decidiu fazer uma bondade. Ele lembrou da aliança. Ele lembrou do pacto que ele havia feito com Jonatas. E aí alguém fala, olha, tem um menino, tem uma pessoa, um homem, um rapaz, que ele é aleijado de ambos os pés. Mas Davi não perguntou nada, ele só perguntou se tinha alguém. E ele fez, tem um aleijado aí, qualquer um aí. E onde ele está? Ele falou, olha, tem alguém que deve saber. Então chama essa pessoa. E aí, manda chamar o servo. Chegando ali, pergunta, olha, tem alguém vivo da casa de Saul? Para que eu possa usar de bondade com ele? Ele falou, olha, tem um rapaz, neto do rei, filho de Jonatas. O nome dele é Mefibosete. E ele está vivendo agora em Lodebar. E aí, a palavra do Senhor vai dizer, a gente leu aqui,
que o rei manda chamar o menino, manda chamar o rapaz, o homem, que agora não é mais menino. Manda chamar ele. E aí, Mefibosete chega diante do rei e fala, e se prostra diante do rei. E aí ele fala no versículo 6, no versículo 7, ele começa dizendo, Mefibosete, ele fala, não tenha medo. Não tenha medo. Essa foi a primeira palavra que Davi fala para ele. Não tenha medo. Por quê? Porque eu creio que Mefibosete estava com medo de morrer. Ele até pensado, puxa, eu me escondi tanto em Lodebar, que é uma cidade distante, uma cidade escondida. Eu me escondi tanto para ninguém me achar, mas o rei me achou. E mandou me chamar, o que ele pensou? Vai me matar. Só sobrou eu da família real. Ele vai me matar. Deve vir matar meu filho, minha esposa, vai matar todo mundo. Só que a intenção de Davi era fazer bondade. Isso que Mefibosete não sabia. E aí Davi, a primeira palavra que ele diz para Mefibosete, olha, não fique com medo, eu serei bondoso com você. Está entendendo? E aí, irmãos, Mefibosete fala, mas eu estou valendo a mesma coisa que um cachorro morto. Como que ele está se comparando? Eu estou vivendo com, eu estou valendo a mesma coisa que um cachorro morto. E aí, o rei fala assim, olha, pode restituir tudo que era de Saul, tudo que era de Jonatas, tudo que era da família real, a partir de hoje é de Mefibosete. Os empregados de Saul vai começar a servir Mefibosete. Todavia, Mefibosete, todo dia, vai comer aqui comigo no palácio. Ele vai se assentar na mesa comigo. Essa foi a ordem. E sabe o que aconteceu? Mefibosete saiu de Lodebar, começou a morar em Jerusalém. E todo dia, ele comia na mesa do rei como se fosse filho. O que isso tem a ver conosco? Sabe, irmãos? Estava conversando com o Caleb esses dias, né, Caleb, sobre isso. Na palavra de Deus, nada é por acaso. Nada é por acaso. Às vezes você lê uma história, você pensa, puxa, né? Mas nada é por acaso. Um nome, uma cidade, sabe? Nada é por... Tudo que está ali faz sentido. E você sabe qual o significado do nome de Mefibosete? Quantos aqui sabem? Você não sabe, eu vou te falar agora. Uma das traduções para o nome de Mefibosete é aquele que espalha a vergonha. Não coloque o nome do seu filho de Mefibosete. Aquele que espalha a vergonha. Ele estava vivendo numa cidade chamada Lodebar. Repita comigo, Lodebar. Sabe qual o significado do nome da cidade de Lodebar? Lugar sem pasto, sem palavra, lugar de desolação, lugar seco, árido. E um lugar de desolação, um lugar sem paz, é um lugar sem vida, é um lugar morto, é um deserto. Então, aquele que espalha vergonha estava morando num lugar de desolação. Vê se não é o retrato da nossa vida sem Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5. Olha, versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo que ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus. Sabe quem éramos nós antigamente, meu irmão? Mefibosete, aquele que espalha vergonha. Qual o estado que a gente vivia?
O mundo que a gente vivia, no mundo de desolação, de pecado, nós éramos inimigos do Senhor. O retrato de Mefibosete é o retrato da nossa vida antiga. Nós também éramos aleijados antigamente, você sabe. E eu acredito nisso. Que por ele ser aleijado, naquele tempo não tinha cadeira de roda motorizada. Eu acredito que ele andava se arrastando. Não tinha ninguém para carregar ele. Virou uma cidade pobre. Eu imagino vivendo todo dia sujo, tendo que se arrastar, porque ele não andava. Assim éramos nós, irmãos. Sem Deus, nós andamos nos rastejando. Ou algum dia, por alguma coisa, talvez você caiu e anda se rastejando em Lodebar, espalhando vergonha. Mas Deus me trouxe aqui para dar uma notícia muito boa para você. O rei mandou te chamar. Acho que você não entendeu. O rei mandou te chamar. Aí você pensa, puxa, eu? O rei mandou me chamar? Vai me matar. Porque o que a gente pensa? Pequei. Se eu pequei, vou diante de Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai me matar. Não foi esse o pensamento de Adão e Eva? Não come, eles comeram. Pronto, e agora os olhos foram abertos. E aí Deus chama eles se escondem, porque eles pensou, puxa, se eu não morri quando comi lá o fruto, então Deus vai me matar. A nossa vida sem Deus, quando Deus nos chama, quando a gente está vivendo a vida sem Ele e Deus nos chama, a gente fica com medo, pensando, puxa, alguma coisa de ruim Deus vai fazer comigo. E aí vem o medo de Deus. Aí a gente quer viver longe dEle. Todavia, o rei nos mandou chamar. E a primeira coisa que ele vai dizer para você aqui essa noite é: não tenha medo, eu serei bondoso contigo. Mas por que Davi foi bondoso com Mefibosete? Por causa de Jonatas. Por causa de Jonatas. E aí, acho que aqui que a história fica mais bonita. Porque eles tinham feito uma aliança. E Jonatas morreu. Sabe, irmão, quando eu falo que na Bíblia nada é por acaso, nada é por acaso mesmo. Você sabe qual o significado do nome de Jonatas? Quantos sabem? Eu vou te falar, você não sabe. Significa presente de Deus. Ou presente enviado de Deus. Eu não sei se você entendeu. Aquele que espalha vergonha, agora está no palácio do rei. Porquanto o presente que foi enviado por Deus morreu. Vou te explicar. Quem que é o presente que foi enviado por Deus para nós? Quem? O que aconteceu com ele? Pode falar, irmãos. Ele morreu. Sabe quem é Mefibosete? Eu e você. Mas por conta do nosso Jonatas que morreu, o rei nos mandou chamar para usar de bondade para conosco. A nossa vida não é mais em Lodebar, porque o nosso Jonatas morreu. E ele não morreu e ficou morto, não. A Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele venceu a morte por mim e por sua causa. O nosso Jonatas morreu. E agora o rei nos mandou chamar. E não é para nos matar. Não é para nos fazer maldade. É para nos trazer bondade.
Nós que outrora vivíamos nos rastejando em Lodebar, agora estamos diante do rei. Estamos no palácio do rei. Por causa de Jonatas. E por causa de Cristo é que nós somos salvos. Paulo ele vai dizer, Atos vai dizer que não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro nome dado entre os homens, do qual importamos que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. O nosso Jonatas morreu. Fala para a pessoa que está perto de você, o seu Jonatas morreu. Sua vida não é mais em Lodebar. E aí, irmãos, a gente leu que Romanos 5:8, que Deus nos mostrou o seu amor, né? Que Ele mostrou quando nos ama, quando Cristo morreu por nós, quando nós vivíamos em pecado. Deus não te amou, Cristo não te amou porque você é bonzinho. Você é o Senhor cara legal. Não, nós vivíamos em pecado, éramos inimigos de Deus quando Ele nos amou. E mais, Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. É por causa de Cristo. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Mefibosete, ele fica espantado. Por quê? O rei mandou restituir tudo para ele. Você não vai vir mais naquela vida de desolação. A vida sem Deus é uma vida de desolação. É um lugar sem palavra, sem pasto. O salmista vai dizer, no Salmo 23, versículo 2, Ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Isso fala de provisão, de cuidado de Deus. Sem Deus, nós vivemos num lugar sem pasto. Com Deus, Ele nos faz descansar em lugares, em pastos verdejantes. E agora, ele está lá e aí ele fala para o rei, olha, eu não estou valendo mais que um cachorro morto. Ele nem deu muita ideia para ele não. Por quê? Por conta da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Vê se não o nosso retrato. Lodebar, cidade miserável lá. E agora, o palácio do rei. Lodebar, a vida sem Cristo, sem Deus, o mundão aí, só tem ruindade. Agora o palácio do rei. E o que a Bíblia vai dizer? Colossenses capítulo 1. Ele nos tirou do império das trevas, Lodebar, e agora nos trouxe nos transportou. Ele nos retirou de lá, meu irmão, com raiz e tudo, e nos plantou novamente no reino da luz do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Fomos redimidos por conta do Jonatas que morreu por nós. E agora o rei nos mandou chamar. O rei nos mandou chamar. E você sabe, Davi é um nome bonito para você botar em filho, tá? Mefibosete não, mas Davi é. Repito, nada na Bíblia é por acaso. Você sabe qual é o significado do nome Davi? O amado. O amado mandou te chamar, meu irmão. O amado mandou te buscar. O rei amado mandou te chamar para dentro do palácio. Os que antes eram esquecidos, os que antes estavam esquecidos, a graça de Deus o convidou à mesa. E
Deus está te fazendo um convite hoje. Deus está te convidando à mesa. Aí você vai falar, mas eu não sou digno, eu estou igual Mefibosete, eu não estou valendo um cachorro morto. Meu irmão, mas é isso mesmo, porque o único da mesa que é digno é o rei. Todos os outros não são. Por isso que se chama graça. É o favor imerecido. É Deus fazendo aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. É Deus salvando, é Deus justificando o ímpio. Por isso que se chama graça, Thaleson. Porque nós não tínhamos condições de pagar um preço pela nossa vida, mas aprove ao próprio Deus entregar e moer o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que eu e você nos assentássemos à mesa com Ele, e não vivesse mais uma vida em Lodebar, mas morasse agora no palácio, e comesse com o rei à mesa todos os dias. E aí a Bíblia vai dizer que o rei restitui tudo. Devolve tudo para Mefibosete. Tudo que é do rei é seu. Tudo que era do rei é seu. E aí, ele vai, o capítulo 9 que a gente leu, ele vai se encerrar de uma maneira fantástica. Ele vai dizer, assim Mefibosete, versículo 13, que era aleijado de ambos os pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia com o rei. Aquele cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Mefibosete, aquele que estava lá, que as características, ele era conhecido por ser aleijado de ambos os pés, que vivia em Lodebar, em lugar de desolação. Aquele que, sabe, irmão, aquele que espalha vergonha agora está sentado à mesa do rei. Aí você pode pensar, mas isso é vergonhoso para o rei? Isso não vai manchar a imagem do rei? Isso não vai trazer desonra para o rei? Não. Pelo contrário, quando nos assentamos à mesa, toda vergonha é tirada. Quando nos assentamos à mesa do rei, somos curados. Quando nos assentamos à mesa do rei, somos redimidos. Quando nos assentamos à mesa do rei, somos lavados. E sabe quem está sentado na ponta da mesa? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o amado da nossa alma. Quando nós que não temos dignidade nenhuma nos assentamos à mesa do rei, não é a mesa do rei que fica indigna, somos nós indignos que nos tornamos santos. Não somos nós que éramos sujos, que sujamos a mesa do rei. Não, é a pureza da santidade do rei que nos lava, que nos limpa. Porque não existe pecado nenhum que o sangue de Cristo não possa apagar. Vinícius, mas eu vivi minha vida assim, eu estou com a minha vida do lado avesso. Deus quer você, meu irmão. E Ele te chama para sentar na mesa dEle, porque Ele vai transformar a sua vida. E você nunca mais vai viver em Lodebar. Em lugar de desolação, em lugar de tristeza, haverá dupla honra. É a graça nos convidando. É a graça pegando aqueles que estavam esquecidos e trazendo para a mesa. Lucas capítulo 14, se não me falha a memória, vai contar a parábola do grande banquete. O que o rei faz? Ele dá uma grande festa. Ele convida todas as pessoas nobres da sociedade. Todas elas deram uma desculpa e não foram para a festa. E o rei ficou chateado. E o que ele faz? Faz o seguinte: sai pelos becos, pelas esquinas, pelos corredores e arrasta, amarra, pega eles, pega todo mundo que está lá e traz para dentro da festa. São pessoas indignas, pessoas que não deveriam estar ali. Mas a graça, de alguma forma, ela procurou esses esquecidos. Outrora você era também um esquecido, meu irmão. Você era um Mefibosete vivendo em Lodebar. Mas hoje o rei mandou te chamar, porque Ele quer trazer você de volta à mesa. Ele quer trazer você de volta à mesa. Quantos estão compreendendo? Há um espaço na mesa para você. Há um lugar na mesa para você.
E sabe, a mesa do Senhor ela não é muito pequenininha, sempre tem espaço para mais um. Na mesa do Senhor sempre tem espaço para mais gente. Não falta pão na mesa do Senhor, Cristo é o próprio pão. Ele é o trigo esmagado. A gente cantou aqui. Ele é o vinho novo. Não falta nada na mesa do rei. Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho como chegar lá. Só venha. Mas eu estou todo enfermo. Minhas vestes elas não são. Só venha, meu irmão. Deus vai trocar as suas vestes e vai fazer de você alguém novo. A nossa vida, a nossa história não é em Lodebar. Não é morrer em Lodebar. Não, nossa história não termina em Lodebar. O rei está fazendo um convite para você aqui essa noite. Quantos querem responder ao convite do rei? Fique de pé. Eu não sei se você é alguém que se identificou com a história de Mefibosete. Mas toda vez que eu leio a história de Mefibosete, eu lembro o quanto Deus me ama. Eu não conheço a sua história, talvez de poucos aqui. Não sei de onde você veio, mas eu acredito que se você quer em Cristo, eu sei para onde você vai. Eu não sei qual que é a sua história, mas toda vez que eu vejo a história de Mefibosete, eu lembro da minha. E eu lembro que um dia o rei me chamou para me assentar na mesa. Alguém que era esquecido, mas a graça de alguma forma me alcançou. Isso porque o meu Jonatas morreu. O meu presente que o próprio Deus enviou para mim. Cristo morreu para me dar a vida. E Ele não morreu só por você, meu irmão. Por mim, Ele morreu por você também. A gente vai cantar uma canção. Eu queria que você cantasse. Antes de mais nada, eu queria que você fizesse dessa canção sua também. Uma oração, uma declaração ao Senhor. Só que antes da gente cantar, conta-se uma história que, certa vez, um homem foi condenado à morte. E estava na prisão, só esperando o dia em que iriam colocar ele na guilhotina para arrancar o seu pescoço. E houve um clamor na cidade para que o governador da cidade concedesse perdão a esse rapaz. E aí a mãe foi, os familiares, então o governador decidiu, olha, eu vou lá, eu vou conceder perdão para esse rapaz. E aí o governador falou, puxa, mas se eu for assim, né, vai ficar muito óbvio e tal. Aí o que o rei fez? O governador fez? Ele botou um terno, uma gravata, né, botou uma Bíblia debaixo do braço e dentro da Bíblia ele colocou a carta que dava liberdade para esse rapaz. E aí ele pegou, chegou na prisão, não conhecia o governador e falou, olha, o guarda falou, olha, tem uma visita para você, tem alguém querendo falar com você. E aí quando ele viu aquele rapaz com a Bíblia debaixo do braço, terno, gravado, ele falou assim, eu não quero saber desses crentes não, pode mandar embora, eu não quero receber ninguém, pode mandar embora aí. Expulsou o governador. Os guardas ficaram atônitos com isso. Puxa, como que ele fez isso? E aí o governador foi embora, cabisbaixo, falou, puxa, ele não quis. E aí os guardas falaram, rapaz, você viu o que você acabou de fazer aqui? Você sabe quem é essa pessoa que veio aqui? Ele, não sei, não quero saber. Ele, rapaz, era o governador.
Ele trouxe uma carta para te tirar da morte. Ele trouxe uma carta que vai te livrar da guilhotina. Era uma carta que te dava liberdade. Você ia ser absolvido de toda a condenação, mas você rejeitou. E aí no outro dia, que era o dia da morte dele, e ele estava lá, em toda a cidade, vendo aquela cena. E antes de cortarem o pescoço dele, alguém perguntou: o senhor deseja falar suas últimas palavras? E ele falou assim: olha, eu quero sim. Falou: olha, ontem à noite o governador foi me visitar, e com ele havia uma carta que me livrava da morte, mas eu rejeitei. Eu não quis saber, eu não quis ouvir. E agora já é tarde demais. Hoje eu não estou morrendo pelos crimes que cometi. Hoje eu vou morrer pelo perdão que eu não quis receber. Sabe? Quando o rei manda chamar a gente, é porque ele quer conceder perdão a gente. Ele quer fazer bondade com a gente. Ele quer nos tirar de Lodebar. Há perdão para você. Há perdão para mim. Há perdão para nós. Por conta do nosso Jonas, do presente que foi enviado por nós. E todas aquelas pessoas que forem para o inferno, vai ser pelo perdão que elas não quiseram receber. Porque o preço já foi pago. De uma forma extraordinária, Deus nos amou. A graça nos alcançou. E agora, nós que vivíamos em Lodebar, somos tratados como filhos, assentados à mesa do rei. Nós vamos cantar essa canção. Cante. Cante essa canção ao Senhor. Deixa fluir do seu coração esse louvor, em nome de Jesus. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Faça essa declaração. Cante isso. Cante essa canção. Veja o quanto o Senhor te ama, meu irmão. Levante sua voz. Canta. Diga que Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama.
Quantos aqui são amados pelo Senhor? Diga aleluia, diga graças a Deus. Você é alguém que foi alcançado pela graça do Senhor. Talvez eu quero fazer um convite para você. Talvez você nunca se decidiu, nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Hoje o Rei está fazendo um convite para você. Fala, eu já fui na igreja todos os dias, mas nunca confessei ao Senhor. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso aqui, essa noite? Levante suas mãos assim. Eu quero fazer também um convite para você que já é crente, mas por alguma coisa, algum acidente, você um dia caiu. Sabe, Mefibosete foi alguém que caiu, ele estava no colo, mas um dia caiu. Eu quero dizer algo para você. Há perdão do Rei para você. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor e fala assim: eu quero voltar, eu quero viver os meus dias no palácio do Rei. Se tiver alguém aqui essa noite, levante suas mãos assim, eu quero orar por você. Ninguém? Então amém. Que Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. E lembre-se, a graça do Senhor, ela nos alcançou. A graça do Senhor te alcançou. A sua vida não é mais em Lodebar. A sua vida não é mais em Lodebar. A sua vida é agora no palácio do Rei, comendo, assentado à mesa do Rei como filho, porque Ele te ama. E para a gente encerrar, que o Senhor abençoe sua semana. Antes de sair daqui, cumprimente umas 5 pessoas perto de você. Não pode ser menos que 5, porque senão não dá certo. Tem que ser 5 ou mais. Mas antes de você ir embora, vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção, declarando que o Senhor nos ama. Aleluia.